aproveitando enquanto o resto da galera acho que vai entrando, vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei o link ali no grupo? O nome do vídeo é Os Cinco Pastores Mais Hereges. Alguém aqui assistiu o vídeo lá? Eu não Sim, recebi. eu assisti. A Milene tá café com leite hoje. Tô. Mas eu quero ver, se você puder mandar para mim depois. Depois eu mando ali pelo Instagram. Você assistiu, meu Vanilson? Assisti. E o que achou, irmão? Nossa, nem sei como falar, né? Porque coisas ali que, sei lá, meio que absurdo, né? Umas coisas assim que eu assisti, mas... É que, na verdade, tem uma pastora lá que ela fala, só para vocês terem ideia, né? Não sei se mais alguém assistiu, mas uma das coisas que falam lá é que o mês de agosto é chamado de mês do desgosto, né? Mas é porque o aniversário do diabo é em agosto. É, isso que eu fiquei prestando atenção. Eu me senti ofendido, porque o meu também é em agosto, né? Então... Então, não, e quando eu era criança, eu tem que ajoelhar e orar o mês inteiro de joelho. E eu via muito falar que mês de agosto era mês de cachorro louco. Agora não dá pra desconfiar, porque com base no vídeo lá. Bem-vinda, Renata. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Bem, graças a Deus. Eu assisti lá o vídeo lá, sabe? Eu não gosto muito de falar de outros pastores, sabe? De outras denominações, assim, isso daí não é comigo, não gosto de falar isso. Mas aquele lá sobre o mês de agosto, sem contar que dia 31 de agosto quando nós nos comemoramos, né, como é que eu posso dizer, a reforma protestante, não é? Não, a reforma, na verdade, é em 31 de outubro. Outubro? Então tá. Que é no dia do Halloween, né, que eles chamam do Halloween. Isso, é verdade, eu tô me confundindo aqui. Mas se fosse, ia ser pior ainda. Iam falar que era no mesmo dia, né? É no mesmo dia ainda. Mas sobre isso é até importante pontuar, né, sobre essa questão dos nomes, porque eu confesso que eu não gosto de lidar com essa questão de nomes de pastores, nem mesmo igrejas. Mas aquele vídeo ele serve como exemplo para nós pelo seguinte: por que é importante você aprender a interpretar a Bíblia? Né? Por que é importante você entender o significado de um texto? Ali, na verdade, é uma coisa até mais exagerada, porque não é nem erro de interpretação. Ali é as pessoas fazendo que nós temos uma brincadeira, que normalmente nos seminários os caras fazem, que é falar de exegese. Né? Nós falamos sobre a exegese, que é o que nós aprendemos, que basicamente é você tirar o significado de um texto. Se você troca Cleide, bem-vinda também. Eu não sabia que estava junto aí, mas seja bem-vinda. Paula, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que bom. Então, quando nós falamos da exegese em específico, significa tirar o sentido de um texto para fora, descobrir o significado dele. Mas essa brincadeira que nós fazemos normalmente de exegese é você trocar, né, o X pelo I, e aí o sentido no grego desse pronome muda. Ele vira colocar dentro do texto. Então existe muito uma piada nisso, uma brincadeira que o pessoal faz falando que isso é exegese. Eles estão colocando no texto algo que ele não está dizendo. Né? Na verdade, sim, para aniversário do diabo não tem nem base bíblica. Né? Não tem nem como você querer entrar nisso.
mas coisas, por exemplo, como o dízimo, que a gente já fala de 10%, já é um grande problema. Aí vem uma outra pessoa e fala que tem que ser 3 vezes, é o trízimo, porque é 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Quando você olha isso, qual que é a sua primeira impressão? É natural você entender que é um foco só no dinheiro, já que base bíblica, naturalmente, não tem nenhuma para aquilo ali. Então, essa é a importância da gente olhar, né, para essa questão dos textos bíblicos e tudo mais. Não, mas é verdade, sim. Eu assisti bem aquele videozinho lá, né? Mas bem o que você falou, é coisa assim, fora é surreal, né? Não coisas que, se a pessoa não conhecer a Bíblia, ela entra na onda, mas mas o negócio chega a ser até engraçado, meu amigo. E o mais engraçado na verdade, é o que o Edir, né? Ele fala uma coisa que é muito verdadeira. Quando ele está ensinando os outros pastores a pedir dinheiro, que é uma coisa que, de certa forma, toda igreja precisa fazer, ele diz o seguinte, quando vocês pedirem, peça sem dó, vai pedindo, porque mesmo que um não queira dar, vai ter outros que vão querer ofertar. E aí você entende o quê? Na verdade, é exatamente por ter pessoas que ofertam, ou que acabam dando tudo que tem, tudo dinheiro, que eles continuam fazendo a mesma coisa. Porque se ninguém aceitasse ou ninguém fizesse isso, não ia funcionar, eles iam mudar o argumento, iam mudar o script. Eles continuam porque até hoje ainda funciona. Então é tempo da gente despertar na palavra para a gente ver, e não só ver, né, mas a gente ensinar os outros a viver pela palavra e não por essas coisas, podemos dizer, carnais, né? Então, Matheus, já entrando no assunto, né? Igual nós que fazemos a liturgia, eu creio que todas essas pessoas que estão fazendo aula aí, provavelmente aí para o ano que vem, próximo ano aí, assim que terminar o curso, vão estar fazendo liturgia também, né? Então, e na liturgia, logicamente, entra essa parte de dízimos e ofertas, né? Então, qual seria uma ideia para a gente tocar nesse assunto, né? Geralmente eu faço a liturgia e eu já falo, na verdade, né? Porque a gente falar de dinheiro dentro da igreja é complicado, é difícil, justamente por causa desse vídeo que você passou aí, né? Justamente por causa disso. E aí se torna um assunto meio complicadíssimo para a gente, né? Então a gente precisa de alguma ideia para poder continuar, né? Que na verdade a igreja necessita das ofertas e dos dízimos, né? Exatamente. Mas é isso aí, galera. Os que não assistiram, depois eu mando novamente lá, também vou mandar lá no Instagram para a Milene. E aí depois a gente comenta a respeito ali dos ensinos. Nós vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus nesse momento sobre nós, para que a gente possa então dar o nosso início aqui. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos, Deus, que é a sua graça, Pai, que flui sobre nós, é a tua misericórdia que flui sobre nós, e se não for a tua mão poderosa abrindo nosso entendimento, abrindo, Senhor, a nossa interpretação, nós não conseguimos, Deus, prosseguir nisso aqui. Então pedimos, Deus, que o Senhor, com a intenção de nos fazer conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, que o Senhor nos permita, Pai, estudar a sua palavra, te conhecer e não só conhecê-la, mas vivê-la plenamente, para que o teu nome possa ser glorificado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, só reforçando, seja bem-vinda, Diomeire, né? Se eu não estiver enganado, acho que é Diomeire. Eu, Gislaine. Perdão, confundi. Seja bem-vinda, Gislaine. Me desculpa, cheguei agora, mas deu tempo, glória a Deus. Não, que paz. E o Lucas, tá bem? Tá bem, graças a Deus, estamos todos bem. Que bom, que bom. Bom, então, galera, só relembrando, pra gente seguir aqui,
Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever ali no chat. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta, que assim que a gente terminar o bloco de informações, eu abro espaço ali para vocês fazerem a pergunta, tá bom? E também no final, como vocês já devem ter visto que eu fiz na segunda-feira, depois no final eu vou mandar para vocês o PDF, né, com todos os arquivos aqui, contendo a mesma coisa que nós vamos falar aqui na aula hoje, ok? Primeiro, eu gostaria de relembrar com vocês os passos que nós falamos para ser feita a exegese e a hermenêutica, né, na aula passada. Então, eu queria relembrar com vocês, isso vai estar marcado depois no PDF e tudo mais. O primeiro passo, então, que nós marcamos lá é que nós precisamos ler o verso em questão pelo menos umas 10 vezes. Eu queria adicionar aqui um ponto extra, né, para chamar a atenção de vocês para o seguinte: além de ler o verso em questão, é muito importante, se possível, né, que você leia em versões diferentes o texto. Então, se você lê às vezes em uma Bíblia, ele vai ter sido feito em um concílio, vai ser uma interpretação, e outra vai ser outra. E nós vamos ter um exemplo prático, 2 exemplos práticos hoje, onde nós vamos poder entender mais sobre a importância ali da tradução que você utilizar. O segundo passo que nós falamos é de identificar a palavra-chave do texto, porque ela vai direcionar o contexto. Então, quando eu leio a palavra-chave, lembrando que não existe palavra-chave certa ou errada, né? Vai depender do quão profundo você quer ir no texto. No começo, quando eu estava iniciando, digamos assim, na questão da interpretação, eu fazia o seguinte: eu marcava 1 ou 2, né, 3 ali no máximo, quando eu não conseguia entender muito bem. Hoje, quando eu quero estudar o texto, eu meio que estudo quase todas as palavras dele, já querendo chegar no sentido mais profundo possível. Então, isso vai depender muito da sua intenção ali. É exatamente igual às perguntas. Você pode usar quantas palavras-chave você quiser, mesmo que seja o texto inteiro. E o terceiro que nós falamos é descobrir qual que é o estilo literário do livro. Se nós estamos lidando com um livro que ele é histórico, está descrevendo algo, como um milagre também, se nós estamos lidando com uma parábola que quer trazer um conceito para nós, é um livro profético, quer tratar alguma profecia, que seja para o futuro ou para o período da época de Jesus, ou se ele é simbólico, ou alguns outros tipos que nós também temos. O quarto passo seria nós perguntarmos ao texto, né, fazer várias perguntas. Poderia ser, por exemplo, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, e continuar perguntando conforme você quiser. Importante que isso aqui é igual ao 2, é igual a palavra-chave. Quanto mais perguntas você faz, naturalmente, mais profundo você vai ir no texto. O quinto passo era analisar o contexto imediato, ou seja, o contexto que está próximo, o capítulo anterior e o capítulo posterior, e depois examinar o contexto geral, que seria o livro como um todo, né? Ou, falando até em termos maiores, poderíamos dizer que seria até a Bíblia como um todo, dentro do princípio de interpretação. O sexto seria procurar outros textos em toda a Bíblia, continuando 5, né? Procurar textos em toda a Bíblia que falem sobre o mesmo tema para ter um esclarecimento maior. Então, se você quer estudar a respeito de fé, você procura, por um exemplo, lá em Hebreus você tem o que é a fé. Lá embaixo você vai ter o exemplo da fé, os heróis da fé, por exemplo, mas se você quer ver um caso específico, como Abraão, você vai lá em Gênesis e olha para Abraão. Você quer estudar sobre Moisés, você vai lá em Êxodo e começa a estudar sobre ele, e assim por diante. E o sétimo passo que nós falamos é, se possível, utilizar um dicionário bíblico, né, ou algum comentário histórico-cultural. Lembrando que esse passo está aqui, mas como eu falei, depois, se você esgotar o máximo possível que você tem dos outros 6, aí você então procura o sétimo como um extra ali. E nós vamos ver, inclusive, hoje esses exemplos fazendo só até o 6. O sétimo nem vai precisar entrar aqui. Então agora eu gostaria de fazer com vocês um exemplo prático da interpretação de um texto. Eu selecionei um texto aqui que ele é citado
dentro daquele vídeo que eu falei. E ele é um texto muito conhecido, mas muito mal utilizado também. O texto de 2 Crônicas 20:20, e nós temos o seguinte, está escrito assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá, ou Josafá em outras versões, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Legal. Então, 2 Crônicas 20:20 diz isso. Agora, nós precisamos pegar e fazer a aplicação desse texto seguindo o passo a passo. Uma coisa importante é o seguinte, você ter em mente que por mais que você em um momento ou outro siga esse passo a passo aqui, que é bem resumido, você não necessariamente precisa fazer ele na mesma ordem que eu coloquei. Eu coloquei em uma ordem que eu acredito ser um pouco mais simples de você começar a pensar nele, mas você pode fazer numa outra ordem que não vai interferir em nada. O resultado final vai ser o mesmo. Então, pegando aqui, o primeiro passo seria a leitura do texto, né, em pelo menos umas 10 vezes, e, se possível, em várias versões. Então, sobre a questão da leitura do texto, nesse momento aqui nós não vamos tocar, porque seria a leitura individual. Agora, nós vamos para o segundo passo, que é utilizar as palavras-chave, né? Eu aqui vou escolher 2 palavras-chave que eu acredito que me levam muito a olhar para esse texto com um olhar diferente. Que eu vou escolher aqui a palavra só da segunda parte, a parte B do versículo, que é: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, como o crede, ele se repete nos dois, eu quero entender o crede, o que ele quer dizer ali, e eu quero entender também o profetas, ao que ele está se referindo, para sustentar uma pergunta que nós vamos ter lá na frente. Então, eu vou utilizar a palavra crede e a palavra profetas. Agora, o terceiro passo que nós temos é entender o estilo literário que nós estamos lidando. Se você olhar o caso de 1ª e 2ª Crônicas, você vai descobrir o seguinte, que ele está interligado, totalmente interligado, com 1ª e 2ª Reis, e também com 1ª e 2ª Samuel. Então eu preciso agora entender o que ele está tratando. Esses 6 livros em conjunto, eles tratam a respeito da história de Israel. No caso de Crônicas, especificamente a história de Judá, dos judeus mesmo, que já tinha tido uma separação. Então, quando eu pergunto aqui qual o estilo literário, eu sei que ele é um livro histórico, ou seja, ele tem a intenção ali de contar para nós o que aconteceu com os reis de Judá e como Deus operava naquele período. E agora eu venho para o quarto passo, que podemos dizer que é o mais importante, porque nós chegamos aqui nas perguntas. A quantidade de perguntas que você fizer ao texto é naturalmente a quantidade de respostas que você vai ter. Então, por isso que é muito importante você fazer várias perguntas para ele. Nós temos aqui podemos dizer 4 perguntas que são padrão. Você pode fazer a qualquer texto e você vai ter a resposta. Aquela do quem escreveu, quando escreveu, para quem e por que escreveu. Essas 4 você pode fazer ela em qualquer contexto. Mas eu sempre faço normalmente essas 3 ou 4 perguntas e eu tento separar 2 ou 3 que sejam específicas para o texto. Então eu quero abrir um parênteses aqui para vocês entenderem o seguinte. Esse texto aqui, se você ler, aliás, se você assistir o vídeo e você vê o contexto em que ele está sendo citado, é um contexto muito comum que hoje fazem. Eles basicamente estão dizendo o seguinte: o texto diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. As pessoas hoje em dia, muitas usam esse texto dizendo o seguinte: se você crê na palavra que eu estou liberando para você, eu sou um profeta de Deus, se você crê na minha palavra, você naturalmente vai prosperar. E então eu tenho 2 coisas. Eu tenho uma afirmação
de que o profetas ali vale para mim hoje, né, para mim como profeta, e eu tenho a segunda afirmação de que o prosperar ali, para eles, sempre está atrelado com valor em dinheiro, né, coisas relacionadas à ganância, bens materiais e tudo mais. Então, essas são as duas afirmações que nós temos sendo realizadas hoje. Então, é dentro desse contexto que eu fiz a quarta pergunta aqui, que seria a quinta, na verdade. A minha pergunta é: o que significa estar seguro? Porque o texto diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Então eu quero saber o que é estar seguro. O que Deus quis dizer ali. E eu também quero entender o que significa prosperar dentro daquele texto. Ele diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Mas o que é essa prosperidade? Né? O que isso tem a ver? Eu quero entender isso. E eu fiz uma última pergunta aqui, que é um ponto para mim até principal. Porque a ordem do versículo diz que é para eu crer nos profetas. Mas quais profetas? Porque no período em que Jeremias estava profetizando, né, ali a gente está lidando com outro período, mas quando Jeremias profetizou, surgiu um cara chamado Ananias, que a Bíblia diz que era um falso profeta. Mas ele ser falso é um atributo, né? Mas ele era profeta. Então, eu deveria ouvir Ananias também, mesmo ele sendo falso? Se qualquer pessoa hoje levantar a mão e dizer: olha, eu sou profeta de Deus, e começar a profetizar, eu tenho que obrigatoriamente ouvir essa pessoa para mim ter uma prosperidade? É isso que a gente precisa responder. Então, se a ordem do versículo diz que é para crer nos profetas, eu quero entender quais profetas são esses. Essas são as perguntas que eu estou fazendo para o texto. E aí, aos poucos, nós vamos respondendo elas. Então, nós temos alguns detalhes aqui. Vamos tentar colocar nos eixos algumas coisas aqui já. Quem escreveu tem um detalhe muito interessante. A maior parte das vezes que a gente lidar com textos desse tipo, nós precisamos ter em mente que nós vamos utilizar ou um comentário bíblico de um livro específico ou uma Bíblia de estudo. Porque o quem, o quando, o para quem e porquê, a Bíblia de estudo sempre vai nos responder. Então é muito importante, se possível, que cada um tenha uma Bíblia de estudo para poder utilizar para isso. Mas aqui, usando como exemplo esse texto, é interessante a gente pontuar algumas coisas. Então, quando nós falamos o quem escreveu, o livro de 2 Crônicas é a continuação do Primeira Crônicas, mas nós não temos aqui no próprio livro o relatório ou um indício de quem escreveu. Mas dentro da cultura judaica, acredita-se que foi Esdras. O próprio escriba, o mesmo Esdras que trabalhou com Neemias, da Bíblia que a gente já conhece. Então, possivelmente foi ele quem escreveu. O quando, a gente sabe que seria depois do final do cativeiro deles, porque lá no final de Crônicas nós temos um indício, a Bíblia dizendo que o rei Ciro proclamou um decreto, e esse decreto nós sabemos que foi o que permitiu Israel voltar para sua nação e se restituírem, se recomporem e tudo mais. Então, com base nisso, nós sabemos aproximadamente, e acredita-se que foi entre 525 e 550. Essa é uma das datações para bater com o período de Esdras. Né? Então, dentro da cultura judaica, acredita-se que foi nesse período. O para quem e por que escreveu, nós falamos lá no começo, quando a gente falou do estilo literário. Então, para quem ele escreveu? Ele escreveu para o próprio povo de Judá. E por que ele escreveu? Porque ele queria mostrar a forma como Deus lidou com o povo de Israel, com o povo de Judá em todos aqueles anos. Ele queria mostrar como Deus tinha trabalhado sobre todo o seu povo naquele período. Então, tanto o para quem como o porquê, eles são semelhantes nesse sentido. E a pergunta 4 e 5, o que significa estar seguro e prosperar dentro do contexto, isso a gente vai responder um pouco lá na frente. E a ordem do versículo, se é para que cremos em todos os profetas, a gente também vai ver lá na frente. Vamos agora aqui seguindo ainda aquela ordem dos passos. O quinto passo é um passo muito, muito interessante.
O quinto passo é a gente analisar o contexto imediato, né? O capítulo anterior e o posterior, ou o contexto geral também do livro. Esse quinto passo, se você analisar ele, você vai perceber que esse texto é um texto que a gente está lidando, ele é muito, mas muito simples de por si só se entender. Pelo seguinte, quando nós lemos os versos anteriores, se você ler o comecinho do capítulo 20, você vai descobrir que está acontecendo uma grande guerra, né? Tem um rei chamado Josafá, ele está reinando em Judá, e a Bíblia diz que agora 3 povos, que são povos fortes e grandes, que é o povo de Moabe, de Amon e de Edom, são os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas, eles se reúnem e agora eles querem atacar ao reino de Judá, eles querem atacar o reino de Josafá. E naturalmente, se fosse um povo, já ia ser uma luta difícil, porque Israel não era um povo muito habilidoso na questão de armamento, então eles sempre dependeram muito de Deus nisso. E aqui está um ponto interessante, se fosse só Moab, se fosse só um deles, já ia ser um exército grande para Israel enfrentar. Só que daí eles formaram uma aliança, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas formam uma aliança e falam, vamos atacar Judá. E o que acontece? A Bíblia diz que agora Josafá fica triste, ele fica com medo, ele fica com o coração aflito, o que é uma coisa muito natural, porque eles estão prestes a ser atacados. Então acontece o seguinte, Josafá começa a orar a Deus, e a oração de Josafá é uma oração de um pedido de misericórdia de Deus, de humilhação, e ele reconhece que ele não tem forças, nenhum deles tem como enfrentar aquele exército, e eles estão dependendo da mão de Deus guiar eles. Então, isso é o que está acontecendo. E aí, de repente, surge no verso 14 um homem chamado Jaziel, que era um dos filhos dos profetas naquele período. Então, surge o profeta Jaziel. Jaziel agora libera uma palavra profética. Ele vai lá e diz para Josafá, olha, ouve Israel e ouve tu, Jerusalém. E ele começa a liberar, dizendo que eles podiam ficar tranquilos, eles deveriam apenas colocar os levitas na frente para cantarem, entoar louvores e tocar os instrumentos, que o Senhor ia guerrear por eles, não ia ser pela força do braço deles. Eles podiam apenas descansar e deixar que o Senhor cuidaria deles. E aí, naturalmente, isso é uma palavra um pouco difícil ali para eles receberem, mas eles receberam e entenderam que eles precisavam ficar tranquilos e descansar. Mas agora nós chegamos no verso 20, que acontece o seguinte, Josafá está se levantando no outro dia, né? O povo de Israel está se preparando para sair a campo, para caminhar e fazer conforme o Senhor disse, mas Josafá pensa, será que não tem alguém desanimado? Será que não tem alguém com medo? Então, ele libera essa palavra que nós lemos, de falando, olha, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Bom, a gente lendo isso aqui já nos leva a compreender o quê? E quando ele está dizendo crede no Senhor vosso Deus, ele está falando, olha, acreditem no que o Senhor disse que vai fazer. O Senhor disse que vai manter vocês seguros, então vocês vão ficar seguros. O Senhor disse que vai manter vocês guardados, é só descansar, então o Senhor vai guardar vocês. E ele continua a segunda parte, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, Jaziel liberou uma profecia, ele é um profeta, se vocês crerem nele, vocês vão prosperar. E aqui está um detalhe interessante, e se você pegar uma outra versão, por isso que eu digo que é importante, até se alguém tiver com a Bíblia perto e puder olhar a versão desse texto na sua Bíblia, vai ser uma coisa bem legal. Eu vou pegar aqui uma outra versão. Eu tenho só 3 aqui, Matheus. Você escolhe. Só Linguagem 3? de hoje, ninguém e da mulher. Pode ler na linguagem de hoje, por favor. Tá, olha lá. Deixa eu só aqui.
E eu acabei mudando aqui, que eu tava em outro texto. É 2020, né? 2020, segunda Crônicas 2020. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Perfeito, que legal. Alguém tem uma outra versão diferente aí? Eu tenho aqui na NVI, diz: na madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Olha que legal. Mais alguém tem alguma versão diferente? Que não fale vitória ou bem-sucedidos? Não, a minha é NVI também. NVI não, é linguagem de hoje. Linguagem de hoje. É igual a do Elias, né? Isso. Legal. Então, olha só que interessante, né? Aqui está escrito prosperidade. E aqui surge um problema, né? Que está ligado àquilo que nós falamos lá no começo. Quando a gente fala de prosperidade hoje, é natural, é muito natural para nós. Você fala para alguém a prosperidade, na mente dele está relacionado a dinheiro, conquista, sucesso no sentido financeiro ou de bens materiais. Isso é muito, muito automático para nós hoje. Mas quando você falava de prosperidade, lembrando o que é a exegese, nós queremos entender o que os ouvintes originais compreenderam ao ver essa palavra, certo? Então, quando eles ouviram aquilo, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, o que eles entenderam? Se eu ouvir a voz de Deus, o que ele está falando, eu não vou morrer hoje. Eu posso morrer outro dia, mas hoje não, porque ele falou isso. Mas Josafá diz, crede nos seus profetas e prosperareis. O que eles entenderam? Eles entenderam, se nós confiarmos na palavra de Deus através dos seus profetas, nós vamos estar seguros, não vamos morrer e vamos ter vitória. A prosperidade nada mais era do que eles estarem em segurança, eles estarem seguros, eles terem a vitória diante daquela guerra e serem bem-sucedidos na missão final, que era enfrentar aqueles povos. Então é um texto muito simples dentro desse contexto original. Então, quando tentam utilizar a palavra prosperidade para algum outro atributo, por exemplo, dizer que se você acreditar na palavra de alguém, de um profeta de Deus, você vai ganhar um monte de dinheiro, coisa assim, isso naturalmente, por dois motivos. Primeiro, isso não está no texto, não tem como estar no texto. Segundo, que ele está tentando provocar ganância em você, então não faz sentido bíblico nenhum, né? Porque isso não é evangelho. Mas isso são motivos para a gente olhar para o texto de uma forma diferente. E olha que legal, só lendo o texto, lendo ele de uma forma simples e com uma quantidade ali do bom senso, você consegue compreender ele. Mas nós temos ainda o sexto passo, que tem um detalhe interessante. Porque tudo bem, agora nós chegamos ao seguinte, nós entendemos, vamos lembrar novamente do sentido de exegese. A exegese é eu entender o que o pessoal naquela época entendeu ao ouvir. Então eu entendi que eles compreenderam que iam estar seguros, iam ser sustentados e iam ter sucesso. Mas agora, só um minutinho, Elisa, aí você já lê, por favor. Eles entenderam que iam ter sucesso, que eles iam ser guardados por Deus. Isso é bem legal. Agora nós vamos ter que ir para a segunda parte, a hermenêutica, ou seja, como que esse texto vale para nós agora? Porque eu preciso entender se Deus vai falar a mesma coisa para mim hoje. Se ele está dizendo, olha, porque não está vindo Amon, não está vindo os filhos de Moab, não está vindo os edomitas contra mim, ninguém está me ameaçando de morte, não tem 3 gangues do bairro vindo contra mim, eu não estou igual Josafá orando a Deus,
falando daquela mesma forma ali. Então, como que esse texto vai ser aplicado para a minha vida? E é isso que a gente tem que fazer a pergunta. Pode ler, por favor, Elias. Então, Matheus, eu tenho uma versão aqui daquelas bem antigas, sabe? A versão hebraico-aramaico, revisada em hebraico-aramaico. E só a parte final ali que ele fala assim, ó, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede também nos profetas e serão bem-sucedidos. Ele muda o contexto, né? Exatamente. Quando ele diz bem-sucedidos, basicamente ele quer dizer o quê? Vocês vão ter vitória, vocês não vão morrer. Vocês vão vencer essa batalha. Então, por isso que eu digo da importância de você ler em várias versões. Por mais que aquilo que você precisa entender é que, assim, para eles, se eles lessem prosperidade, né, ou mesmo, até porque um dos sinônimos aqui, isso nem cabe aqui no nosso contexto, mas um dos sinônimos da palavra hebraica ali é exatamente isso, é prosperidade, mas não tem problema com isso, porque para eles prosperidade era vitória, era ser bem sucedido, não tinha problema nenhum, era diferente da visão gananciosa que existe na nossa terminologia evangélica brasileira. Então, o sexto passo, nós vamos agora poder olhar com a visão da hermenêutica. Então, nós queremos agora aplicar nas nossas vidas. Só que o sexto passo, ele diz o seguinte, que é para nós pegarmos outros textos em toda a Bíblia e nós aplicarmos agora em cima desse mesmo tema, né, em cima desse mesmo assunto. Então, por isso aqui da importância de você conhecer a Bíblia como um geral. Eu selecionei alguns textos que eu acredito que vão gerar luz para nós dentro desse contexto. O primeiro texto, que é um texto que eu até vou esclarecer bem para vocês, para não gerar o que aconteceu na segunda-feira, que o pessoal estava entendendo uma outra coisa. No Hebreus capítulo 1 e verso 1. Ele diz o seguinte, um texto muito interessante, e a gente chama isso aqui de revelação progressiva de Deus. Tem até uma matéria específica sobre isso. Então o texto diz o seguinte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só que interessante. O escritor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E ele falou aos pais, ele falou ao povo de Israel, aos patriarcas e tudo mais, através dos profetas. Mas nós agora, nos últimos dias, ali o senhor de Hebreus falando, ele tem nos falado pelo Filho. E então a gente precisa entender, por que ele diz o Filho? Por que o Filho agora completou isso? E aí é a junção de outros textos que geram luz sobre isso. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui antes, o porquê que eu digo que isso aqui precisa ser bem claro, para a gente entender que esse texto de Hebreus, ele não está relacionado com Coríntios 11 ou 13, ele não está relacionado à ideia dos profetas. E ele não está querendo dizer, nesse texto, que se encerrou o ministério profético. Existem igrejas e vertentes teológicas que assumem isso, que não existe mais uso de dons. Mas esse texto não está falando nada disso. Esse texto está falando que assim como Deus falava no passado pelos profetas, agora nós temos a revelação completa pelo Filho de Deus. Nós temos a Escritura completa. Então a Escritura, como boca de Deus, é o que vai falar conosco agora. Aí nós temos um segundo texto muito, muito interessante, de Deuteronômio 18:18. E o texto diz o seguinte, Moisés está no meio do povo de Israel, e ele diz o seguinte, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Bom, basicamente, o que está acontecendo nesse momento da profecia ali de Moisés não é nada além dele simplesmente falar o seguinte, olha, assim como Deus tem me usado, Deus vai levantar um outro profeta e ele também vai falar as mesmas coisas que eu tenho falado para vocês. Mas naquele momento o pessoal desacredita de Moisés, pensando que seria um profeta que surgiria
dentro daquele mesmo período, quando na verdade era um profeta que o Senhor levantaria posteriormente. E como que a gente descobre que na verdade isso era uma profecia a respeito de Jesus? Porque quando nós olhamos lá na frente, em Atos 3:22, nós temos Pedro fazendo uma referência muito, muito forte. Atos 3:22. A Bíblia diz o seguinte: Pedro está pregando, né, dentro desse contexto, ele está pregando para vários povos ali, e no momento ele diz: olha, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, basicamente, o que Pedro diz é o seguinte: existe um profeta que surgiu no meio de vocês desprezaram a pregação dele, mas foi a respeito dele que Moisés profetizou lá atrás. Então, ele mostra que se cumpriu sobre nós o ensinamento da palavra de Deus através da vida de Jesus. Então, Jesus foi o pico final, foi o momento final para a gente saber que os profetas ali, os profetas no sentido de escritura, é sempre importante a gente separar que existem duas relações, né, bíblicas com a ideia de profetas. A primeira delas, claro, é a própria visão de escritura, ou seja, os profetas que Deus usou para inspirar a escritura a ser escrita. Esses profetas já acabou. Ninguém pode hoje se levantar e dizer: olha, eu vou continuar a Bíblia, eu vou continuar escrevendo, eu vou acrescentar algumas coisas. Ninguém pode fazer isso hoje, porque a escritura já tá completa. Mas, por outro lado, o dom de profecia, o Senhor continua operando em nosso meio, porque não é uma profecia igual no sentido de escritura, mas ela vem da própria escritura. Ou seja, hoje tudo que é falado, seja em profecia ou como for quando uma pessoa é usada por Deus, naturalmente isso precisa estar dentro da escritura, dentro da Bíblia. Se a pessoa falar alguma coisa que está fora da Bíblia, isso não tem como ser proveniente de Deus. Então vamos aplicar agora tudo isso aqui que a gente entendeu. Nós lemos o texto de Hebreus falando que o Senhor tem falado a nós pelo Filho. Nós lemos em Deuteronômio Moisés profetizando que Jesus que ia vir, ia falar como ele falou. E nós lemos depois em Atos Pedro dizendo que isso se cumpriu em Jesus, que Jesus era o profeta que ia vir e iam falar as palavras de Deus. Então, quando nós olhamos para aquele texto que primeiro estava todo desfigurado, com as pessoas afirmando coisas que não tinham nada a ver com ele. Quando eu leio hoje ele: ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, ou vamos colocar, crede nos seus profetas e vocês vão ter vitória, vão ser bem-sucedidos. Eu entendo que Deus está dizendo o seguinte: olha, crede no Senhor vosso Deus, ou seja, eu preciso crer em Jesus e eu vou estar seguro. Eu preciso crer em Jesus e eu vou ter vitória. Mas que vitória que eu vou obter? Exatamente a vitória que hoje nós temos contra o pecado, contra a nossa própria carne, contra várias coisas. Então, hoje a aplicação dessa palavra em nós não é mais contra um exército, não é mais contra junção de 3 exércitos como foi no passado. Para nós é a nossa luta contra a carne, a nossa luta contra o pecado e contra as potestades do mundo espiritual que aparece. Então aqui que nós chegamos na questão hermenêutica, como que nós aplicamos isso em nós. E é importante a gente ter isso em mente. Então, inclusive nós temos um texto bem interessante em 1 Pedro 1, 10 e 11, né? Pedro diz que os profetas do passado, eles profetizaram pelo Espírito de Cristo, como porta-vozes de Deus. Então, sempre que um profeta ia dizer, vocês já devem ter lido isso na Bíblia, quando o profeta ia falar, ele dizia o seguinte: assim diz o Senhor, né? Ele sempre precisava dizer o seguinte, tanto que isso aqui no costume hebreu, né, no costume judaico, era a marca de um profeta.
ele nunca dizia aleatoriamente, ele dizia assim diz o Senhor. Mas olha só que legal, se você olhar na Escritura, no Novo Testamento, você não vai ver Jesus dizendo isso. Jesus não vai dizer assim diz o Senhor. Mas se você olhar na Escritura, você vai ver Jesus dizendo eu, porém, vos digo. Ele falando em nome dele mesmo. Mas por que Jesus pode fazer isso? Porque é o próprio Deus ali presente. Então não é mais os profetas dizendo, olha, assim diz o Senhor, tal e tal e tal. É o próprio Cristo encarnado, o Deus que se fez homem, sempre eterno, com todos os seus atributos. É ele mesmo falando com a sua própria igreja, com o seu povo. Então, Jesus é o cumprimento maior a respeito dos profetas, e a aplicação daquele texto para nós, quando a gente olha a palavra profetas, a gente pode olhar para Jesus. Quando a gente olha a palavra Deus, a gente pode olhar para Jesus. Então, aquele texto não vai ser usado para nós como foi para eles. Quando a gente olha, crede no Senhor vosso Deus, a gente sabe que a gente precisa crer em Jesus. Quando a gente vê crede nos seus profetas e prosperareis, a gente sabe que aquilo vai servir para nós como fé em Jesus Cristo e fortaleza para a gente vencer o pecado e todas as coisas desse mundo e continuar diante da presença de Deus. Então, o texto em si ganha uma nova visão para nós quando a gente faz a hermenêutica dele, que é a aplicação. Aqui eu vou abrir um espaço para caso alguém queira comentar alguma coisa. Ô, Matheus. Oi. E Matheus, essa questão que a gente buscando esse texto os dias de hoje, né? Quando fala ali que você terá vitória, isso pode englobar, por exemplo, uma conversa ou um diálogo com uma pessoa não cristã ou um ateu ou coisas desse tipo. Ou você acredita que não? Então, é que a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o princípio do verso, né? O princípio do versículo ali está no crede. O crede, na verdade, nada mais é do que... quando a gente fala de ter fé, fé é substantivo, né? Ele não é conjugado. Mas o crer, eu creio, você crê, é o verbo, é a ação que está junto. Então, se precisa ter uma ação da pessoa de crer, naturalmente, entre aspas aqui, digamos, o ateu, teoricamente, não crê. Ou a pessoa, antes de chegar a Deus, muitas das vezes ela ainda não crê. Então, aí seria uma aplicação um pouco mais complexa, né? Na verdade, ela perderia muito do seu sentido original. Entende? Não, entendi essa questão, né? Ok. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, Matheus, eu ali nessa passagem, né, crede, né, igual eu mandei uma mensagem ali, né, escrita lá, que o prosperar, né, a gente não é somente finança, né, o prosperar para nós hoje é na saúde, né, é você sair do lugar onde está e avançar, isso é prosperar, né, então é um sentido assim, crede nos seus profetas e você vai sair do lugar que você está. Você vai para frente, vai avançar, vai vencer, né? O grande X a questão de quando a gente considera a palavra prosperidade no nosso sentido é que a gente pode arrumar um grande problema com o restante das interpretações que tem, mas para mim o ponto principal é a gente entender o seguinte, que agora para nós, quando a gente olha para esse texto, você não pode estar enxergando mais ali o profeta Jaziel, entende? Para mim ali não é o profeta Jaziel mais profetizando. Eu sei que agora o Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia, o próprio Cristo encarnado, ele é em quem eu preciso crer. Ele é quem vai direcionar os meus caminhos para eu estar seguro ou para eu ser próspero, dentro do sentido de estar sendo guardado, estar sendo protegido, tudo isso. Então é muito importante a gente ter em mente isso, que na verdade ali, quando a gente está falando a respeito de Cristo, e não a respeito das coisas, né, de coisas desse mundo, ou prosperidade no sentido só financeiro, mas sim de estar perto de Jesus ali.
Então, aí entre os outros versículos, né, que Jesus diz lá, né, tem de bom ânimo, né, eu venci o mundo, né, vocês também vencerão, uma coisa assim. Sabe que esse aí é um detalhe interessante, porque isso é padrão, né? Inclusive, depois eu vou ter um desafio para vocês nas próximas aulas exatamente relacionado a isso. Tem muitas coisas que acabam entrando no nosso contexto como jargões, né? Jargões evangélicos. Mas muitos deles nem estão presentes na Bíblia. Eu lembro, quando eu comecei na fé, a quantidade de vezes que eu ouvi uma pessoa me falar, olha, a Bíblia diz, me diga com quem andas e eu direi quem és. E eu não conhecia a Bíblia, então eu só comprava o argumento. Só que daí eu comecei a me preocupar com isso mais pra frente, porque uma vez me falaram isso quando eu tava indo embora pra casa e peguei carona com uns caras que eram meio loucão, tava ouvindo música alta, fazendo outras coisas lá, e eu só tava pegando carona. Daí quando ele mesmo virou pra mim e falou, olha, me diga com quem andas, eu direi quem és, e agora eu já conhecia a palavra de Deus, eu falei, bom, o primeiro ponto é que isso não tá na Bíblia. O segundo ponto é que se você for aplicar esse atributo em Jesus, você vai olhar e pensar que Jesus, então, é um grande problema, porque ele anda com os mais miseráveis que tinham em Israel, ele anda com os da classe mais baixa, ele anda com meretriz, ele anda com os que são os piores. Todo mundo olha e julga Jesus, mas ele nem por isso se torna como um deles, pelo contrário, a intenção dele é de alcançar aquelas vidas. Então, a gente tem muito disso. E esse outro, né, esse eu venci o mundo, até essa parte tem na Bíblia, mas o vós também vencereis, isso não tem. Só que isso foi um acréscimo lógico, né? Que a gente pensa, por exemplo, se Jesus venceu e eu vou ser igual a ele, então eu também vou vencer. Essa é a lógica. Só que o texto em si, de João, né, quando Jesus fala isso, ele não tem essa segunda parte. A gente pode entender, né? Sim, que Deus nos chama para ser vencedores em Cristo igual a ele, mas não está escrito diretamente isso, né? Mas tem muita coisa parecida com isso. Acho que o interessante nesse caso da questão da prosperidade, e até mesmo desse versículo onde Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a gente precisa lembrar que a Bíblia também fala que a nossa luta já não é mais contra a carne, né? A nossa luta não é para ter as coisas que nós almejamos e que nós achamos que é prosperidade na nossa cabeça. Jesus mesmo, ele não acumulou bens na terra, né? Ele venceu o mundo em que sentido? Ele prosperou num sentido de eu não fui dominado pelo pecado, eu não me curvei diante das situações, pelo contrário, eu toquei e aquilo foi purificado. Eu não fui contaminado com as coisas do mundo. Eu transformei, eu vim ser agente transformador, eu vim ser um agente de mudanças. Eu acredito que esse é o ponto que deve ser considerado. Não no sentido de que eu vou para Cristo e eu vou prosperar nas minhas finanças, eu vou conseguir um emprego melhor, É claro que Jesus ele sempre vai ter transformação para a nossa vida, mas o foco do evangelho jamais deve ser esse, de que eu estou interessado naquilo que Cristo pode me oferecer. E quando eu digo eu vou vencer contra mim mesmo, eu vou vencer contra aquilo que não agrada o coração de Deus e que muitas vezes está em mim. E eu tenho que batalhar contra isso todos os dias, assim como Jesus venceu. Ele foi ao deserto para ser testado. E essa foi uma vitória. Ele venceu na palavra. Ele não se curvou às provações, às tentações de Satanás sobre a vida dele, em momento algum, né? Eu acho que essa que é a vitória que está sendo mencionada aqui nos dias de hoje, considerando que, naquela época, eles estavam em uma guerra, lutando contra um exército que era muito maior que eles. Hoje, qual é o nosso exército? Minha luta não é mais contra as minhas circunstâncias, qual é o exército que tem me atacado, que tem me ferido, né? De repente é justamente isso, é o fato de que eu estou vencendo sobre o pecado, eu estou buscando vencer em Cristo sobre o pecado. Até porque se eu pudesse me consertar, Jesus não precisava ter morrido na cruz por mim.
Mas se eu crer nele, se eu me voltar a ele, eu vou vencer, eu vou conseguir prosperar sobre aquilo que tem vindo contra mim, espiritualmente falando. Eu acho que é isso que a gente precisa levar em consideração nesse texto e como um contexto geral, né? Exatamente. E disso, né, a hermenêutica nada mais é do que você fazer aplicação prática em cima do texto. Então, a aplicação prática funciona de várias formas, né? Teria muita coisa para a gente olhar e ver ali que serve como aplicação desse contexto. Mas o mais importante é a gente compreender que a gente saber identificar, na verdade, que não é o que as pessoas estão falando que é no texto, né? Por exemplo, ou seja, depois de ouvir isso, a conclusão que nós precisamos ter é a seguinte: se Cristo é a profecia maior, se a Escritura é o que me direciona hoje, se alguém aparecer amanhã e falar para mim, olha, Mateus, o seguinte, vai lá e faz tal coisa, se joga no rio ali. E eu chegar e falar para ele, falar, mas por quê? Dele, não importa por quê. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Vai lá que vai dar certo. Eu olho para ele e eu digo, não. Eu falo não, porque o meu profeta hoje é Jesus. Então a motivação já está errada, o texto está errado e várias outras coisas estão erradas. Então esse texto não pode servir como uma base para você querer fazer algo no sentido profético e querer se garantir na Bíblia. A Bíblia não é isso, ela não é a nossa muleta com as nossas profecias, mas sim é a nossa direção. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade. Então, Matheus, assim, hoje assim, um problema que nós estamos passando hoje, né? Essa pandemia e toda essa problemática aí, coisa que a gente não pode fazer nada, né? Como a gente orou quarta-feira lá na praça. Seria nesse sentido, então, né? A gente confiar em Jesus e seguir em frente, né? E aguardar a prosperidade, digamos, né? De seguirmos, né, a nossa vida e com Exatamente. a vitória. Na realidade, sim. Se a gente parar para pensar, é que a gente precisa entender o seguinte: aqui nós não estamos fazendo. Eu gostaria que vocês se acostumassem com essa frase, assim, o fazer teologia. Essa frase significa nada mais do que você pegar uma junção de vários textos bíblicos e entender o conceito, a doutrina que eles estão passando em conjunto, né? Como aquele exemplo que eu dei sobre fé. Vamos fazer teologia sobre fé. O que é a teologia da fé? Pega todos os textos que falam sobre aquilo e analisa para entender o que a Bíblia diz. Isso é o fazer teologia. E a gente não está aqui fazendo uma teologia da prosperidade para entender o que é ela em si. Porque senão a gente poderia ir em muitas outras coisas, muito mais a fundo em outros textos. A gente também não está fazendo diretamente, né, a teologia dos desastres, né? Naturalmente, tem muitas coisas que a gente pode olhar na Bíblia e entender que aconteceram várias coisas ruins, sim, mas o conceito maior na Bíblia, tanto que lá na frente, mas bem lá na frente mesmo, a gente vai descobrir como isso é muito impactante para nós. Lá em Apocalipse, que por ser o último vai estar lá bem lá na frente, mas a gente vai descobrir como isso se aplica muito para nós hoje. Que o Apocalipse foi escrito com um propósito só que Deus fez. Deus queria que você olhasse a última folha e falasse, eu conheço o final. Eu sei quem vence, eu sei quem controla a história. Esse era o interesse de Deus. Então foi assim que ele fez. É a gente ter a consciência e a fé, né, de que Deus está no controle, Jesus está na frente de todas as coisas. E mesmo aquilo que a gente não entende, a gente confia, porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É basicamente isso. Mas eu quero muito, mas muito rapidamente mesmo, compartilhar com vocês um segundo texto. Esse texto vai ser bem mais rápido, bem mais simples, que nós já falamos dele na outra aula, na verdade. Ageu 2, né, 8 e 9. Esse texto ele é engraçado porque o verso 8 é muito conhecido. Provavelmente, possivelmente, quase a maioria de vocês já ouviu falar esse texto em algum outro contexto. Que o verso 8 diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o verso 9 diz, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então,
vamos entender, né, normalmente o que as pessoas interpretam disso. Normalmente elas entendem que o texto no sentido ali de minha prata, meu ouro, é um sinônimo de Deus falando, tudo isso aqui é meu e para os meus filhos eu dou. Ou minha prata, meu ouro, se você quiser só me buscar que eu te dou. São as aplicações mais comuns. Para o verso 9, a glória dessa última casa será maior que a da primeira, normalmente as pessoas dizem o seguinte, alguém saiu da igreja uma vez, agora ele volta, as pessoas dizem, não, fica em paz, irmão, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E fazem uma apologia a você ficar saindo e voltando, porque sempre vai ser maior a glória. Então, é outra coisa que não faz sentido, a gente vai entender aqui. Então, o primeiro passo, lembrando novamente, é a leitura do texto, no mínimo 10 vezes, se possível, em versões diferentes. Então, essa seria uma parte individual, né? Então, vamos ao segundo passo para a gente entender. O segundo passo é a gente definir uma palavra-chave, né? Então, a palavra-chave aqui para mim desse texto, que é muito importante, é a palavra templo. Eu quero entender, né, o que é esse novo templo, ao que se referia, o que estava acontecendo naquele momento. Então, eu defino a palavra aqui, templo, como palavra-chave. O terceiro passo, para a gente entender onde ele está, é a gente olhar e saber, né, que tipo de livro é, qual literatura é. Então, nós sabemos que Ageu ele é um profeta e faz parte dos profetas menores. Aqui tem um destaque que eu gosto de dar, porque talvez vocês já ouviram falar sobre isso, profetas maiores, profetas menores. Essa aqui não tem a ver com a altura do cara, não tem a ver com quantos quilos ele pesava, não tem nada a ver com isso, né? Até porque a gente não sabe essas informações. Os profetas maiores ou menores se separa pelo tempo que ele profetizou. Então, Ageu faz parte dos profetas menores porque ele profetizou cerca de 5 meses. Na verdade, entre agosto e dezembro de um ano específico. Então, como nós temos muitos detalhes sobre isso, a gente sabe que ele profetizou pouco tempo, ele está dentro dos profetas menores. E quando nós lemos o caso de um profeta, a gente sabe que vai ter partes históricas que ele vai contar, mas tem coisas que são proféticas que estão narrando um outro período. Agora, sobre o quarto passo, as perguntas, aqui, as 3 primeiras perguntas são aquelas mesmas, né, iguais, como eu falei para vocês. Nós temos o quem escreveu, quando escreveu, o para quem e por que escreveu. Agora, a quarta pergunta que eu separei diferente é: qual era a glória do primeiro templo? Ele disse que a glória do segundo ela vai ser maior. Mas eu quero entender o porquê, né? Eu quero primeiro entender o que aconteceu com a glória do primeiro, como que ela era. E uma quinta pergunta, eu quero entender o porquê que a glória do segundo templo vai ser maior. Isso aqui são perguntas que eu criei, porque eu entendo que isso vai gerar para mim o sentido do texto. Você pode criar mais perguntas, pode criar várias outras ali. Então, vamos lá. Aí, respondendo então, nós sabemos que tem quem escreveu, isso foi Ageu. Quando ele escreveu, muito provavelmente, no período em que ele está escrevendo, é exatamente a volta, de novo, do cativeiro babilônico. Então, muito provavelmente, ali, considerando que era Judá, ele escreve no ano 520. Um detalhe interessante, quando nós falamos de Ageu, é que perceba o seguinte, lá quando nós falamos de Segunda Crônicas, a gente não tem tanta certeza. Nós apelamos para a historicidade judaica, para a história dos judeus, porque eles dizem que foi Esdras e eles dizem para nós um período, mas nós não temos a certeza. Agora o livro de Ageu, nós temos a certeza de quem escreveu, nós sabemos quando ele escreveu e a gente sabe até o período que ele escreveu. Então a gente sabe que ele escreve entre agosto e dezembro. Então é um detalhe muito impactante dentro disso. E a última pergunta, para quem e por que escreveu. Então ele escreve para o povo de Israel com a intenção, né, o porquê, a intenção dele é de fortalecer eles, motivar eles a continuarem buscando ao Senhor. Agora nós chegamos no quinto passo. Lembrando que
A gente tem 2 perguntas lá, mas essas perguntas a gente responde para o final. O quinto passo é a gente olhar, né, para esse livro e entender o contexto próximo dele ali. O detalhe é que Ageu só tem 2 capítulos, então é muito fácil você ler, né, todo o contexto de Ageu ali. Só que ele tem muitos detalhes interessantes. A gente precisa lembrar, então, o povo de Judá, eles acabaram de voltar do cativeiro babilônico, e agora eles voltam, imagina só, tenta imaginar a cena. Você volta para sua cidade, tá tudo quebrado, o que restou tá despedaçado ali em cinzas, porque eles invadiram, quebraram tudo. O templo, a igreja que você ia, tá destruída, não sobrou nada, só as pedras caídas, tudo destruído. E agora eles retornam ali. E aí, né, quando eles voltam, começa a Bíblia a narrar umas coisas interessantes. No capítulo 1, no verso 4, nós descobrimos o seguinte, que o pessoal está construindo as suas casas. E até faz sentido, né? Por exemplo, se você não tem onde morar, o que você vai fazer? Primeiro, começar a reconstruir suas casas e tudo mais, criar um lugar para que você possa habitar ali. Só que aí a Bíblia chega no verso 4 e Deus diz o seguinte, olha, Ageu, diga para eles que eles estão construindo com vários luxos. Eles estão construindo casas luxuosas. E o problema de Deus não é com construir casas luxuosas, mas Deus diz o seguinte, que eles estão construindo as casas para eles, mas no verso 9 a gente descobre que eles não estão construindo nenhum templo para Deus. O templo também tinha sido destruído, mas eles não se importaram em reconstruir o templo. O templo para os judeus era como o tabernáculo do deserto, era como a tenda que eles levavam. Era a presença de Deus no meio deles. Quando se tinha o templo, se tinha Deus caminhando com você. Então, quando eles não pensaram em reconstruir o templo, eles estavam dizendo, não, nós não estamos nos preocupando com a presença de Deus no nosso meio, vamos cuidar só das nossas casas. E foi isso que eles fizeram. Então no verso 9, Deus chega e diz o seguinte, olha, por que vocês estão só construindo as casas para vocês? Faz o seguinte, subam aos montes e cortem madeira. Cortem madeira e vão construir uma casa para mim, para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus diz para eles irem cortar as madeiras e então eles construírem essa casa para o Senhor. Só que aí nós temos um espaço de tempo em que Deus, conhecendo a mente e o coração deles, Deus chega e diz o seguinte, olha povo, Deus diz para Ageu, diga para eles, Ageu, que eles estão fazendo uma pergunta dentro do coração deles. E para isso a gente precisaria entender, né, a respeito da glória lá do primeiro templo. Lembra que nós fizemos uma pergunta, qual que era a glória do primeiro templo? Se nós olharmos em Crônicas, né, em 2 Crônicas, no capítulo 3 ao 7, se nós olharmos em 1 Reis 6, nós temos a descrição da glória desse templo. A glória aqui, vamos entender 2 coisas. Primeiro, o sentido de glória para eles, para os homens. Eles entendiam a glória de como ela era construída. Quem viu a glória daquela casa, viu que primeiro Salomão tinha feito toda a parte interna coberta de ouro puro. Aí, onde ele foi guardar a Arca da Aliança, ele mandou construir 2 estátuas de querubins, cada uma tinha quase 5 metros, era 4,5 metros de altura, e todas elas também eram feitas de ouro. Além disso, como decoração, tinha várias pedras preciosas, tinha tudo possivelmente do melhor da época, tinha distribuído por ali. E essa era a glória, né, o vislumbre que eles tinham a respeito do primeiro templo. Então, quando eles olhavam para aquele templo, a gente precisa entender que várias pessoas que estavam ali com Ageu, vários dos judeus, eles viram a casa que Salomão construiu, eles viram aquela casa toda feita de ouro. E agora eles estão perguntando no seu coração uma coisa muito comum, que eu acho que eu também faria na época. Eles estão dizendo o seguinte, olha, Ageu, não faz sentido o que você está falando. Você está mandando a gente cortar madeira e fazer uma casa de madeira. Fazer um templo de madeira. Mas o templo que Salomão tinha feito era um templo de ouro.
E por que Deus vai querer habitar e descer aqui nesse templo feito de madeira? Não faz sentido. E, e por que eles levam isso? Exatamente por toda a construção que Salomão tinha feito. Salomão fez tudo de ouro, eles estão olhando e falando, agora se a gente fizer uma coisa de madeira, não faz sentido. Né? Quem viu a glória do primeiro templo vai dizer, não faz sentido a gente fazer alguma coisa de madeira. E qual que é a resposta para essa questão? Deus chega e no verso 8 começa a responder para eles. Então ali o verso 8 é uma resposta de Deus. Vamos entender a pergunta que eles estão fazendo. Eles estão falando, olha, Ageu, a glória da primeira casa, ela era toda feita de ouro. Ela era perfeita, ela era muito bonita. Então o que nós vamos fazer agora? E Deus chega e diz para eles, olha, prestem atenção, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está comunicando para eles? Deus está dizendo, pessoal, prestem atenção, se eu quisesse ouro, eu mesmo fazia vocês terem ouro para construir para mim. Se o meu interesse fosse a prata, eu mesmo, como o ouro e a prata, como tudo isso é meu, eu mesmo estendia isso para vocês construírem esse templo para mim. E aí eles fazem uma segunda pergunta, eles falam, mas vamos lembrar da glória, o que aconteceu lá em 2 Crônicas, no 6 e 7, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu, tomou os holocaustos e a glória de Deus encheu tanto aquela casa que os sacerdotes não conseguiam ministrar, não conseguiam ficar de pé. Eles viram aquilo acontecer e agora eles falam, mas como que o Senhor, tudo bem, teu é o ouro, teu é a prata e tudo mais, mas como vai ser a glória dessa casa comparada àquela? E aí nós chegamos no verso 9, Deus respondendo e dizendo para eles, ei, prestem atenção, a glória dessa última casa, a glória dessa segunda casa que vocês estão fazendo, vai ser maior que a da primeira. E nesse lugar, diferente do outro, porque o outro foi destruído, o outro veio, os babilônios e destruíram, neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que nós temos no verso 8 e 9 não é nada mais, nada menos que uma resposta de Deus a dúvidas que eles têm. Eles estão dizendo, olha, eu não entendo, Senhor, era de ouro, nós estamos construindo de madeira, e Deus diz, não tem problema, o ouro e a prata já são meus, o que eu quero é habitar no meio de vocês, eu quero ter um lugar de habitação no meio de vocês. E eles estão falando, mas como vai ser a glória dessa casa? E Deus está dizendo, a glória dessa casa vai ser maior do que a de Salomão. Esse templo é de madeira, parece ser simples para vocês, mas eu vou habitar neles de uma forma tão grande que a glória dele vai ser maior do que foi o templo de Salomão, que era feito totalmente de ouro. E é pensando nisso que a gente concluiu, né, esses 5 passos. E aqui a gente consegue responder, por exemplo, todas aquelas perguntas. Então, a pergunta que nós tínhamos é qual era a glória do primeiro templo? Era estrondosa, era um templo majestoso, feito de ouro, todo requintado e tudo mais. E a quinta pergunta que nós tínhamos feito, por que o segundo será maior? O segundo, Deus decidiu permitir que a glória dele fosse maior exatamente para mostrar para eles que Deus não estava se importando com o ouro e a prata, mas sim com o coração deles voltado para a obra de Deus. Deus já tinha feito isso, falado isso para Oséias. Tanto que nós temos Oséias profetizando e dizendo, olha, misericórdia quero e não sacrifício. E não era nada mais, nada menos do que ele falar, eu estou cansado de vocês entregando o que vocês têm. Eu não quero o que vocês têm, eu quero vocês junto comigo. Eu não quero mais ofertas, eu quero a presença de vocês junto comigo. Era o que Oséias profetizava e era o que Ageu está falando aqui. Agora nós chegamos novamente ao 6º passo, que é a gente olhar outros textos bíblicos, por mais, aliás, olhar o contexto, né, dentro da Bíblia. Só que aqui, se a gente parar e entender, nós não vamos ter outros textos falando diretamente a respeito disso. Nós temos outros falando de vários outros templos na Bíblia, mas não estão totalmente relacionados a isso. O único que a gente teria é o que a gente já comentou mesmo, que seria Crônicas, 2 Crônicas do 3 ao 7 e Reis 6, falando a respeito desse templo. Ele nós já lemos. E agora, o que a gente deveria perguntar, então, é qual a aplicação disso para nós. A gente entendeu o que foi para eles, mas como que isso compete a nós agora? Realmente o que Deus está dizendo ali é que se eu quiser ouro e prata, Ele vai me dar a qualquer hora?
Não, porque ele nem estava falando isso para eles. O que ele estava dizendo, olha, se vocês estão focando nisso, saibam que não é isso que eu desejo, porque o ouro e prata eu já tenho. Então, na verdade, eu quero o coração de vocês ali atrelado ao fazer a minha obra. Então, como que a gente aplica isso para nós agora? Bom, Deus olha para nós e diz: ei, pessoal, eu não estou buscando riquezas de vocês, mas eu quero um relacionamento com vocês. Eu quero vocês fazendo algo para mim. E não as ofertas de vocês, mas sim o que vocês têm para fazer para mim, vocês mesmos estarem ali fazendo. E um segundo ponto que Deus fala muito nessa palavra é exatamente a respeito da prioridade. Porque basicamente Deus questiona eles. Deus fala: vocês estão construindo casas luxuosas. E o meu templo e a minha casa, por que vocês não começaram a construir? Lembrando, o templo era sinal da presença de Deus. Agora eu imagino Deus olhando para o Mateus e falando: Mateus, o cadastro de Coab, Casa Verde e Amarela, tudo isso tá legal. Você está querendo construir e reformar a tua casa, mas e o templo? E a minha presença? E comigo? Como que você está? O que você vai fazer? Qual a sua prioridade? Você busca os seus sonhos e conquistas, mas e a sua prioridade? Qual é? Essa é a pergunta que Deus aplica para nós através da vida de Ageu, do que ele escreveu. Então, aqui nós finalizamos a interpretação desse segundo texto. Mas eu gostaria de ouvir vocês rapidamente, né, comentando o que vocês quiserem a respeito disso. Um de cada vez, por favor. E Mateus, assim, hoje então, para nós, hoje, a presença de Deus é o mais importante, né? Digamos, seria a glória da segunda casa, né? Então, assim, o que nós deveríamos buscar hoje é a presença de Deus, né? Buscar e estar ali trabalhando, fazendo, e para atrair, quanto mais a presença dele perto de nós, é melhor. Exatamente. Na verdade, o que o texto de Ageu quer nos dizer é o seguinte: Deus olha para nós e fala: olha, eu não estou preocupado com o que vocês têm a me oferecer, no sentido financeiro, no sentido patrimonial, mas sim, eu quero vocês fazendo algo para mim. E Deus podia muito bem estralar os dedos e fazer aparecer um templo, entende? Isso não era problema para ele. Ou, sei lá, igual ele faz com os animais, ele dava uma ordem para as árvores, elas saíam, um negócio meio que Nárnia, assim, elas saíam lá e se mexiam sozinhas e faziam um templo. Isso para Deus não era problema, mas ele decidiu que ele queria as pessoas fazendo isso para ser um relacionamento, elas se dedicarem à obra. Então, essa é a apropriação que Deus faz conosco, né, através dessa palavra. E assim, hoje, né, a gente já está indo lá para o final já, mas a dificuldade que hoje o povo tem em estar presente, em estar fazendo a obra, em estar buscando a Deus, assim, e a gente vê que cada vez mais o povo se sente mais distante, né? Nós nos sentimos mais distantes de Deus, e aí a gente praticamente chega a se arrebentar para buscar a presença de Deus novamente. O que você me diria sobre isso? Então, na realidade, eu acredito muito que isso está totalmente relacionado com o que Deus fala ali para Ageu, né? Exatamente sobre prioridade. Por exemplo, a gente aprendeu muito. Claro que agora a gente está vendo que não foi tudo aquilo, mas no período de pandemia, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu foi a ter mais tempo, inclusive a nem saber lidar com ele direito. Então, eu, por exemplo, o tempo que eu tinha de deslocamento de ônibus, sei lá, umas 3h30, algo assim, eu não tenho mais trabalhando em casa. Mas aí a pergunta é o que eu faço com esse tempo, né? Porque isso revela as nossas prioridades. Então, a gente tem muitas pessoas que estão padecendo, né, de não estarem ali com a presença de Deus, mas exatamente a maior parte das vezes é porque nós estamos negligenciando isso, né? Nós não queremos buscar ele, a gente está dando prioridade para outras coisas. Eu acredito que está muito relacionado a isso.
Em Mateus. Uma coisa que, se a gente for analisar esse texto para os dias de hoje, nessa correria que a gente anda, o tumulto que é o dia a dia de hoje, né? A gente, muitas vezes, o ser humano se contenta, por exemplo, uma coisa que a gente comentou uma vez lá na intercessão, recebe algo de Deus e está contente. Exatamente. A glória da segunda casa, então, a próxima glória, vamos colocar, a próxima vez que eu receber vai ser maior, e daí a próxima será maior, e a próxima será maior. Eu acredito que isso está nesse texto. Até eu estava vendo um texto em Salmos 85, 8 e 9. Fala mais ou menos isso. A glória veio dos céus, que Deus prometeu, e ele vai, depende de nós voltar para os caminhos dele, e a loucura de Deus, a loucura dos homens será a glória de Deus. Um grande ponto que é importante a gente ter em mente é esse cuidado exatamente em entender sobre a aplicação, né? Nós podemos ter sobre a questão da glória da segunda casa. O porquê que isso a gente não pode aplicar ali um contexto de bênçãos ou algo assim, né? Porque ali no texto o que Deus está falando era o que os homens estavam fazendo para Deus, ou seja, o que nós estamos ofertando para Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: quando vocês terminarem de me entregar isso, vocês vão ver como a minha glória vai se expandir nisso, ou seja, o nome de Deus ia ser glorificado naquilo. Quando nós falamos de bênçãos, isso quase que sempre, né, poucas vezes que não, está atrelado com aquilo que vai ser ofertado para nós. Na verdade, Deus, pela sua graça, vai entregar para nós. Então, por mais que tenha outros textos que a gente possa relacionar com isso, esse texto em específico, ele está tratando mais da questão do que nós estamos ofertando para Deus. É como aquilo que eu falei de Oséias, né? Oséias fala a mesma coisa, quando ele diz, eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia de vocês, eu quero a ação de vocês junto. Tanto que Jesus repete isso depois, lá em Mateus, no Novo Testamento, de novo, com a mesma intenção, né? De mostrar que Deus deseja que a gente esteja buscando Ele, e na verdade não é porque Ele depende da nossa busca, é exatamente porque nós dependemos, né, de buscar Ele. Então, esse é só um dos cuidados que a gente precisa ter dentro da aplicação de textos relacionados a isso, sabe? Mais alguém, galera? Comentar alguma coisa? Se tiveram alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, se não tiveram, só abra um microfone para dizer não tive, só para a gente se comunicar mais aqui, galera. Que eu falei, a gente falou bastante, falamos demais. Mas tem outra dúvida, assim, mas não tem nada relacionado a esse texto aí, Matheus. Tem uma outra pergunta que esses dias martelou bastante na minha cabeça e que, assim, igual você falou, né, não necessariamente que o Deus precisa do homem, né? Mas aquela passagem que ele falou em... Peraí que eu não acho que você deve saber a referência aí, que eu não... Agora deu um branco que eu não lembro. Mas daquela passagem que ele falou que... Isaías, que ele fala assim para ele, a quem eu enviarei, e aí ele fala, envia-me a mim, eis-me aqui. Isaías. Uhum. Isaías, né? Então, aí, nessa parte aí, né? Então, se Isaías não tivesse se prontificado, e aí Isaías não tivesse se encontrado, tivesse tido aquela visão com Deus, Deus não teria que enviar uma outra pessoa para poder profetizar, para poder animar o povo? Igual aqui no Novo Testamento, trazendo para os dias de hoje. Jesus, ele colocou a ordem lá em Mateus 28, né, a grande comissão,
Então, vão, ide, fazer discípulos. Não seria essa a necessidade do ser humano estar agindo em prol de Deus? Então, tem uma resposta simples, tem uma resposta um pouco mais longa para isso. É meio complicado. É que assim, a gente tem que pensar em vários fatores, né? A primeira questão é a seguinte: com certeza que se Isaías não fosse, Deus enviaria outro. Ali eu não tenho espaço de dúvida nisso. Mas o que a Escritura me mostra é o seguinte: Isaías só foi porque Deus queria. Isaías não tinha como ele, em momento algum, ia conseguir negligenciar esse chamado. Exatamente porque Paulo vai lá e nos dá uma revelação muito forte, né, no Novo Testamento, dizendo que do Senhor é tanto o querer como o efetuar. Então, quem inseriu no coração de Isaías a vontade de levantar a mão e falar eu vou, foi o próprio Deus. Nem aquilo vinha de Isaías, entende? Quando a gente levanta a mão, né, eu costumo dizer isso, quando eu levanto a mão ali na igreja, a gente não tem esse costume, mas da onde eu vim a gente fazia isso. Levantava a mão para aceitar Jesus ou coisa e tal. Quando eu levantei a mão para aceitar Jesus, na verdade, eu só fiz aquilo porque já existia, né, o Espírito de Deus inserindo no meu coração esse desejo a aceitar. Então, a ação do chamado de Deus em nós começa antes da gente mesmo levantar a mão e falar eu vou. Então, por mais que se precisasse, Deus podia mandar outro, não tinha possibilidade alguma de que Isaías recusasse aquele chamado. Entende? E essa aqui ainda é a resposta mais curta. Tem uma resposta bem mais longa na continuação disso. Mas eu acredito nisso, que o ID, na verdade, é Deus inserindo no nosso coração o desejo por fazer a obra. O desejo da gente ir lá, se entregar e se dedicar ao máximo ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, né, ele sempre se movimenta. E no momento em que encerra ou que não dá a carreira de uma pessoa, Deus sempre está se movimentando e o reino nunca para. Tanto que a gente está em 2021 e o reino continua se movimentando. Já passou aí 1900 e poucos anos de cristianismo e o reino não para, né? Deus, em cada momento da história, usa cada um dos seus servos. Então, é por aí, eu acredito. Não sei se isso satisfaz a sua dúvida, mas é uma coisa um pouco mais longa. Não é que seria uma dúvida, né? Eu confio bastante em Deus, tenho fé. E, assim, mas é coisa assim que às vezes as pessoas perguntam, né? Perguntam para nós, né? Principalmente para gente que pega o microfone para falar, né? E geralmente sobe no público para falar e geralmente vem essas perguntas, né? Desculpa te cortar, é que eu lembrei de um caso que é engraçado. Eu lembro quando a gente estava numa reunião ali na igreja mesmo, e uma pessoa, ela falou assim, não, meio que tentando usar o mesmo argumento do que eu tô falando, do reino estar em movimento, mas para dizer que as pessoas eram sempre substituíveis. E eu não acredito dessa forma. Como eu falei, eu acredito que se Deus quisesse, ele substituía Isaías sim. Mas não era possível Isaías recusar o chamado, porque Deus já tinha inserido isso no coração dele. Mas quando a pessoa falou assim, ela falou, não, porque nenhum de nós somos insubstituíveis, então se eu não fizer, Deus vai levantar outro e fazer. E a minha resposta para a pessoa no dia eu falei, só vai lá e fala isso para Jonas, porque tinha muitos profetas mais próximos. Tinha uns profetas mais próximos, umas cidades vizinhas que Deus podia ter chamado. Mas Deus preferiu fazer toda aquela viagem, né? Exatamente para dizer, não, cara, você não foge. É meu o querer e o efetuar. Eu faço você ir, você vai, e acredite, você vai. Agora pode continuar, desculpe. Não, mas é só isso mesmo, Matheus. É sobre essas questões que às vezes pessoas perguntam, né, pra gente. E aí fica, né, a gente
volta para casa com aquela coisa na cabeça e se a gente não dialogar, não conversar com alguém, mais alguém, a gente acaba se complicando, né? Entrando em dúvida, né? E eu sei que também tem lá, né, que Deus fala que que ainda que a gente pare, né? Se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão, né? Então a gente precisa estar ligado, não deixar as pedras clamar por nós, senão aí nós estamos perdidos. É isso aí. E aí, galera, já que ninguém resolveu se manifestar aí, então, tudo bem. Deixa eu só ler o que a Gislaine, né? Agora eu falei certo. Escreveu ali. Nós temos que. É isso mesmo, a gente tem que ter ousadia, né, para vivenciar o chamado de Deus. E claro, né, dedicação sempre vai estar interligada a isso. E sobre essa questão de confiança, né, engraçado que eu sempre, quando eu prego a respeito de Jó, eu sempre digo isso, são poucas as pessoas em quem o céu confia. Né? Em toda a Bíblia a gente só teve uma referência de Deus testemunhando de alguém, de Deus dizendo o seguinte: olha, esse aqui eu dou meu voto, se tiver aí que uma ação na justiça, eu tô como testemunha dele. E foi Jó. Então, a gente precisa buscar ser pessoas em quem o céu deposita sua confiança. Acredito. É isso aí. Já vai virar mais pregação do que aula, então vamos lá, senão não para. Pessoal, quero aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui. Não era para passar tanto do horário, mas faz parte da vida e vamos caminhando. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem orando e labutando, né? Orando e trabalhando aí. E tem um desafio dentro do arquivo que eu vou mandar para vocês ali, que é o de vocês fazerem a aplicação desses passos em cima do texto de João 3,16. Né? Todos nós conhecemos João 3,16. Né? Até quem nunca visitou uma igreja pode conhecer. Então, gostaria que vocês se dedicassem aí para fazer a interpretação correta desse texto. E qualquer dificuldade que tiverem, não deixem, por favor, de me mandar mensagem, de falar, porque é através disso que vai gerar esse crescimento. Nas próximas aulas nós vamos começar a entender a aplicação da interpretação dentro de cada divisão bíblica, começando ali em Gênesis, o Pentateuco todo ali, os 5 primeiros livros, e assim por diante. Então eu conto com vocês aí, se dediquem, lembre-se que sempre vai aparecer várias coisas tentando impedir, mas se dediquem aí que o Senhor vai nos dar graça para a gente poder conhecer a palavra dele. Amém? Ô, Mateus, você foi profundo em João 3,16, hein? Aquele texto ali tem muitas revelações, cara. João 3,16 tem muita coisa que a gente nem imagina ali. Mas que a gente se acostuma tanto a entrar no botão de repetição, no automático ali, tipo aqueles radinhos antigos, e aí você só lê e acaba não prestando atenção em outros detalhes. Mas o verso anterior dele e o verso posterior tem muito a nos dizer. Mas eu não vou dar spoiler aí porque é a lição de vocês. Então vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por ter nos dado graça mais esse dia, e vamos lá. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero, Deus, agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, pedir que a sua boa mão, Pai, guie o caminho deles, guie o entendimento deles, Deus, porque eu sei que sem o teu Espírito nós não conseguimos fazer nada disso. A real interpretação tem essa junção, Deus, de nós fazermos a nossa parte enquanto teu Espírito nos dá a iluminação. Então, Espírito, ilumina a nossa mente, ilumina a mente dos meus irmãos em Cristo, para que eles compreendam, Pai, o senso real da sua palavra. Nos livra, Deus, de ser pessoas que têm preguiça de conhecer a sua palavra, ou que então se acostuma, Deus, a ouvir coisas fora da sua escritura. Que o teu nome seja glorificado, Deus, através de tudo isso. Que o Senhor guarde, Pai, cada um de nós nos seus caminhos, que o teu nome seja glorificado em cada ato. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua graça agindo sobre nós e nos permitindo ter esse momento. Que teu nome continue sendo glorificado para a honra e glória do nome de Jesus.
Amém. Amém, galera. Amém. Obrigado, Deus abençoe aí. E Amém. até a próxima. Amém. Até. 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 Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite.